Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast semanal Parresia. Eu gostaria de, antes de tratar do assunto dessa semana, mais uma vez convidar você, internauta que visita o nosso site e que ainda não é assinante do site padrepauloricardo.org, que você nos ajude, né? Nos ajude com a sua assinatura. Nós preferimos que você faça a sua assinatura através do método de pagamento do PayPal. O PayPal é um método de pagamento onde você coloca o cartão de crédito e ali tem o recurso de que todos os meses você vai ser cobrado aqueles R$30 para a manutenção do nosso site, automaticamente sem você precisar se preocupar, né? Mas se você não tem um cartão de crédito internacional para poder usar o método do PayPal, existem outros meios e o PagSeguro é a solução. O PagSeguro, ele é um método de pagamento que possibilita você a gerar também um boleto bancário, se você não tem cartão de crédito, né? E através desse boleto bancário, você vai ao banco e paga, mas infelizmente é uma coisa que não é automática. Você vai ter que renovar todo mês o seu pagamento. Por isso, eu aconselho, para terminar não se esquecendo, quem puder pagar, o sistema de pagamento também permite que você pague logo 3 meses ou pague 6 meses de uma vez só, né? E o nosso site está muito baratinho, é R$1 por dia, ou seja, no mês, R$30, né? Para que é que nós precisamos desse dinheiro? Por quê? Porque, graças a Deus, nós temos muitos projetos para a evangelização do nosso país. As pessoas ficam vendo a situação da igreja, ficam indignadas, como é que a gente pode, a igreja no Brasil precisa tomar uma atitude, a gente precisa melhorar, como é que a gente faz para melhorar? Muito bem. Aqui eu vou dar para vocês aquilo que é a minha opinião, que é que eu acho que realmente é o caminho para nós ajudarmos a igreja do Brasil. Veja, quando você está numa guerra, a primeira coisa que você tem que saber é por onde vai a guerra. Ou seja, você tem que ter uma leitura, uma análise da conjuntura. Você precisa saber o que está acontecendo antes de você montar uma estratégia. Todo mundo fica dizendo, o que é que nós vamos fazer? Mas antes de você se perguntar o que é que você vai fazer, você tem que saber o que está acontecendo, né? E para você saber o que está acontecendo, nós temos aqui no site padrepauloricardo.org uma série de cursos. Esses cursos querem dar para você um arsenal, né? Para você saber qual é a situação da igreja, né? Primeiro, não adianta nada a gente querer agora dizer, olha, vamos fazer alguma coisa para ajudar a igreja, mas você não sabe o que é a igreja sadia. Então, por exemplo, nós temos o curso de catecismo. O curso de catecismo serve para quê? O curso de catecismo é para você ter a fé reta. Ah, e agora o Padre Paulo Ricardo acha que ele é quem sabe qual é a fé reta. Não, não é isso. Quem sabe qual é a fé reta é o magistério da igreja. A fé correta está no magistério. E por isso eu dou aula do catecismo da Igreja Católica, que está aí à disposição, né? Nós temos aulas semanais do Catecismo da Igreja Católica, onde você pode ir lendo continuamente o Catecismo e nós vamos, então, formando a sua fé, né? Essa é a primeira coisa. Depois, existe uma série de outros cursos. Curso que eu aconselho muito, curso de História da Igreja Antiga, não é? Curso de História da Igreja Antiga, muitas pessoas têm tirado um fruto bastante grande desse curso de História da Igreja Antiga. Por quê? Porque ele, de alguma forma, nos dá a identidade da igreja e coloca a igreja lá, no seu nascimento. Você quer saber o que é a igreja? Precisamos conhecê-la, como foi que ela nasceu,
como que começou tudo com Jesus Cristo e os apóstolos, quais foram as primeiras crises pelas quais a igreja passou, não é? As perseguições, e não somente as dificuldades internas, de heresias, não é? Pouca gente sabe que, por exemplo, logo no nascimento da igreja, nós tivemos que enfrentar duas grandes heresias que quase acabaram com a Igreja Católica. A primeira foi ainda na época das perseguições, na época em que os imperadores romanos estavam levando os cristãos para as arenas e martirizando. Essa primeira heresia chama-se gnosticismo. E o gnosticismo deixou uma profunda marca e quase acabou com a igreja. Como de fato agora uma outra versão do gnosticismo, hoje em dia, está querendo acabar com a igreja. Teve uma outra heresia no século IV, o arianismo, que também quase acabou com a igreja. Então esses dois grandes desafios iniciais da Igreja Católica, não é? Se você estuda aquela história, isso nos enche de esperança. Isso é uma das coisas que as pessoas não entendem. Nós precisamos de esperança se nós quisermos mudar alguma coisa. Chega de ter gente na internet reclamando que a situação está muito ruim, né, que não tem mais jeito, e agora não adianta nada, vamos nos fechar, vamos voltar para as catacumbas. Não, gente, não estamos ainda nessa fase. Né? Não tem necessidade disso. Nós precisamos primeiro ver que a igreja já passou por dificuldades, né, semelhantes a essa que nós estamos passando hoje. E que sobreviveu. Saiu dessa, por graça de Deus, por ajuda divina. E essa ajuda divina no passado, o fato de que Deus foi fiel à sua igreja, fiel à promessa de que as portas do inferno não prevalecerão, isso daí nos enche de esperança. Por isso aconselho muito, não é, o curso de História da Igreja Antiga. Porque para o pessoal que quer conhecer melhor a história da igreja e que quer também, de alguma forma, receber uma carga maior de esperança. A esperança na fidelidade de Deus. Nós vemos como Deus foi fiel com a sua igreja nos primeiros séculos e ele continuará sendo fiel também hoje. E assim nós temos esses outros cursos. Uma outra coisa que eu gostaria de aconselhar para você, né? Se você quer estudar de forma sistemática e até mesmo formar grupos para estudar de forma sistemática a teologia, uma teologia para leigos, mas também para seminaristas e padres que queiram rever a sua teologia, queiram fazer uma comparação entre aquilo que você estudou ou está estudando na teologia e aquilo que o Papa ensina, aquilo que é a linha, não é, do Papa Bento XVI. Se você quiser isso, um outro recurso que nós temos são os DVDs publicados pela editora Ecclesiae. Eles estão aí, anunciados no nosso site padrepauloricardo.org. Você pode acessar e vai, clicando, ele vai te conduzir até o site da Ecclesiae. Né? No site da Ecclesiae você vai ter esses vários DVDs. Se você quer comprar só para você, então muito bem, está lá a alternativa de comprar. Mas existe também um contato, que você pode entrar em contato com a própria Ecclesiae, se você quiser ser revendedor. E eles te dão um bom desconto. Né? Um bom desconto para você ser revendedor e divulgar isso daí. Tem gente que está comprando 10 DVDs. Né? Outro dia eu recebi uma ligação de uma senhora de Minas Gerais. Né? Ela dizendo, padre, depois que eu mostrei aquele DVD sobre Teologia da Libertação, né? O pessoal todo que eu conheço, eu empresto para um, ele diz, não, vou ficar com o DVD. E ela está fazendo esse apostolado, né? Distribuindo esses DVDs da Teologia da Libertação, porque esclarecem muito a situação da igreja atual. Aí eu disse para ela, minha senhora, veja, nós não temos que ter medo, não é, de cobrar um pouco também. Não fique dando os DVDs, porque chega uma hora o seu dinheiro acaba. Então faz o seguinte, a senhora compra e revende. Quer revender com desconto? Pode revender com desconto. Mas se quiser também revender tendo a sua pequena margem de lucro, é interessante. Por quê?
Porque nós temos que ser comerciantes de Deus, nós temos que ter aquela pequena margem de lucro que vai me permitir dedicar um pouco mais de tempo à divulgação dessas obras, né? Isso te dá um capital de giro, isso faz com que você possa investir mais nisso daí. Nós temos que ser espertos, gente. O diabo não dorme. A gente que fica cochilando, e quem cochila o cachimbo cai, você sabe disso, né? Então, é muito importante a gente ir atrás desses recursos, né? Então, tem aí os DVDs, tem os cursos que estão no site, principalmente aconselho muito o curso de Catecismo e o curso de História da Igreja Antiga, né? Estes cursos que estão nos DVDs e os cursos que estão no site estão aí à disposição para nós formarmos o quê? Nós precisamos formar uma elite pensante. Ou seja, gente que saiba qual é a situação da igreja atual. Que não sejam patinhos, né, que caiam facilmente no conto do vigário, entendeu? E às vezes o conto do vigário é conto do vigário mesmo, porque é o seu vigário que está contando isso para você. É o padre que está ensinando para você coisa errada. Entendeu? Então, gente, o pessoal está querendo fazer, está querendo mudar o mundo. Mas espera, antes de você mudar o mundo, vamos formar um grupo de pessoas espalhadas nesse país que saibam o que é que o Papa quer. Saibam, quer ser fiel ao Papa? Muito bem. Então vamos estudar o pensamento do Papa, vamos estudar o catecismo da Igreja Católica, vamos estudar a história da nossa igreja. Dentro disso, aos poucos, nós vamos nos conhecendo mutuamente. Nós iremos ir formando grupos. E esses grupos que sabem qual é a situação poderão começar a agir. E onde é que está a nossa grande batalha? A grande batalha é uma batalha cultural. Veja só. A força anticristã que está um pouco prejudicando a igreja do Brasil e do mundo, essa força anticristã, eles já descobriram. O negócio deles é a batalha cultural. Eles querem a ocupação de espaços. Então, eles ocuparam o espaço que eles tinham, né? E tomaram conta de tudo. Eles têm agora a hegemonia cultural. Sobrou para nós o quê? O espaço da internet, né? E esse espaço que nós temos aí de sair divulgando DVDs, etc. Porque a grande mídia não vai nos ajudar. A grande mídia não vai nos dar espaço. Por quê? Mesmo as redes de televisão católicas, todo mundo fica dizendo, padre, o senhor vai na Canção Nova, né? O senhor vai lá, grava programa, faz palestras, por que que o senhor não mete bronca? Por que que o senhor não vai e fala? Gente, olha para minha cara e me diz se está escrito aqui otário. Eu não sou um otário, meu filho. Eu não sou um retardado. Eu não vou ficar acenando, né? O cara tá lá, nós estamos numa guerra. Eu vou sair da trincheira, entendeu? Ir para o meio do campo da batalha e ficar acenando e dizendo aqui, por favor, atirem em mim, acabem comigo. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque vocês não entendem o que é um meio de comunicação. O meio de comunicação, como a TV Canção Nova, como a Rádio Canção Nova, TV Século XXI, TV Aparecida, né? TV A Rede Vida, esses meios de comunicação católicos, eles só têm sentido se nós antes tivermos uma massa crítica. Ou seja, se nós tivermos um grupo de pessoas que estão por trás desses meios de comunicação, mas também que estão na internet, que estão em vários lugares espalhados no nosso país, onde tenha esse grupo de pessoas que acolha uma palavra do Papa, por exemplo, e saiba divulgar essa palavra do Papa. Saiba o que é que o Papa está querendo. Por exemplo, teve toda essa confusão nesses dias a respeito do Papa
Bento XVI e a camisinha, né? Eu até gravei um podcast explicando o que é que o Papa estava dizendo a respeito da camisinha. Muito bem. O que é que nós vimos? Nós vimos os meios de comunicação católica, não somente os grandes meios de comunicação católica, mas também o pessoal dos blogs na internet, o pessoal dos sites na internet, todo mundo, cada um dizendo a coisa mais disparatada, sem ninguém primeiro parar para entender o que é que o Papa disse. Já tinha gente fazendo festa, oh, que bom, o Papa liberou a camisinha. Aí já tinha outro lamentando, dizendo, esse Papa é um herege, como é que ele permite a camisinha? Mas, gente, vamos entender o homem primeiro. Desse jeito nós vamos ficar aqui brigando entre nós, entende? E não vai adiantar nada. É aqui que está o problema. Nós não temos uma massa crítica que esteja em sintonia com o Papa Bento XVI. Não é? Como é que nós queremos fazer alguma coisa? Vamos montar uma estratégia de quê? Uma estratégia sozinho? Não. Então, nós não podemos ir agora para os meios de comunicação falar ao povão. Se você vai no meio de comunicação e fala ao povão, o povo só vai acolher isto que você está dizendo se o povo obtiver confirmação dos outros meios de comunicação. Vocês vejam, por exemplo, agora quando teve essa campanha para presidencial e surgiu o debate sobre o aborto, não é? O padre Zé Augusto corajosamente foi e fez uma homilia a respeito das suas preocupações com relação à eleição de um partido abortista. Muito bem. Qual foi a reação? A reação do público foi de surpresa e de desorientação. Por quê? Porque o povão ouviu isso de um padre e como esse padre estava falando sozinho, logo vieram os outros meios de comunicação mais potentes, mais poderosos, mais presentes e disseram tudo o contrário. E desautorizaram aquilo que o padre estava dizendo. Desmentiram o que o padre estava dizendo. Então o que acontece? Se você vai para o povão como uma voz isolada, qual vai ser a reação do povão quando virem os outros meios de comunicação chamando você de maluco? Eles vão acreditar que você é maluco, porque o povão não tem a crítica, não tem a capacidade crítica de entender isso. Então o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos, concretamente, não é, de formar um grupo, uma elite intelectual, uma elite pensante, que entenda o que está acontecendo com a igreja. Estas pessoas depois, o caminho de volta é o caminho de ida. Se o pessoal contra a igreja, o pessoal de mentalidade revolucionária, se eles foram ocupando espaço, nós vamos ter que também ocupar espaço. E aí, nós vamos ter que ter jornalistas, vamos ter que ter juristas, advogados, professores, padres, etc., nesse país todo, que uma vez que alguém diga alguma coisa de sensato, tenham coragem suficiente de dizer, é verdade isso aí que está sendo dito. Não é mentira. E aí o povo vai se sentir confirmado naquilo que era a suspeita que eles tinham e vai mudar os rumos do país. Tá? Mas não adianta nada. Agora, neste estágio em que nós nos encontramos, ficar usando de forma inexperiente, sem prudência, sem estratégia, os meios de comunicação. Nós temos que usar e devemos usar o espaço que nós temos atualmente. Chama-se internet. Este espaço da internet é um espaço
onde nós vamos ter que formar as pessoas, indicar para as pessoas o que é que está acontecendo, ajudá-las a entender o que está acontecendo, dar uma chave de leitura da realidade. Quando as pessoas começarem a enxergar a realidade como ela é de fato, a partir disso a gente começa a se perguntar, e agora? Estrategicamente, o que é que nós vamos fazer? Aí podemos montar um projeto. Aí podemos um belo dia dizer, ó, já estamos numa situação boa o suficiente para lançar na televisão uma ideia. Mas por enquanto, lançar na grande mídia certas ideias é você servir de boi de piranha. Você entende o que é boi de piranha? Ou seja, é um boi que está lá sangrando, que vai atrair todas as piranhas contra ele. Agora vejam, eu não tenho nenhum medo de ser mártir. O que eu não quero é morrer inutilmente. Está entendendo? Qual é o dever de um soldado de Cristo? O bom soldado, ele sabe que ele não vai voltar para casa. Ele sabe que ele vai um dia levar um tiro e sair da guerra. E morrer. Só que o bom soldado, ele quer sobreviver o maior tempo possível. Para causar na linha inimiga o maior estrago possível. Então o que é que nós precisamos ser? Precisamos ser prudentes. Precisamos ser gente inteligente o suficiente para sobreviver. Enquanto nós temos possibilidade de ir formando esta massa crítica. Está entendendo como é a coisa? Precisamos formar uma elite pensante que ainda não está ocupando os espaços. Ah, mas eu já sei das coisas e eu já tenho um grupo, nós já sabemos. Sim, você já sabe das coisas. E vamos lá. Onde que você trabalha? O que é que você faz da vida? Além de ficar atrás do seu computador resmungando o dia inteiro. Está entendendo? Nós precisamos ocupar espaço, gente. Se o espaço não estiver ocupado, não vai ter repercussão popular. Então, não estamos nessa fase. Relaxa. Tenha, vamos usar a linguagem da esquerda, tenha paciência histórica. Tenha a paciência histórica de saber que nós ficamos dormindo durante 40 anos nesse país, deixamos os revolucionários de esquerda tomar conta de todos os meios de comunicação, de todas as salas de aula, de todos os púlpitos de igreja, de todas as rádios, de toda a classe falante, e agora está aí. Eles têm a hegemonia cultural. Eles dominaram. Tá tudo dominado. É isso aí mesmo. Tá tudo dominado. Acabou. O que é que nós podemos fazer? Pacientemente ir retomando o espaço que foi conquistado por eles. Pacientemente ir ocupando os espaços. Para que então, quando nós tivermos, não é, uma classe de pessoas dispostas a se arriscar e fazer o bem pela igreja e pelo Brasil, e então estivermos maduros para isso, poderemos então fazer alguma coisa também na grande mídia e afetar também a grande população. Por enquanto, o que a gente tem que fazer é estudar, se formar e ver, saber analisar as coisas, analisar a conjuntura. Então, o site está aí para isto. Os DVDs estão aí para isto. Então, por isto, é muito importante você apoiar o site. Nós temos, pelo seu apoio, nós temos condições de dar acesso gratuito para certas lideranças da igreja, para seminaristas que não têm condições de pagar, não é? Para pessoas que querem estudar e não tem como. Mas nós precisamos da sua colaboração, por quê? Porque é evidente, o Padre Paulo Ricardo, ele tem outras coisas para fazer na vida, então eu tenho que pagar uma equipe para cuidar do site. Simplesmente isso, né? A coisa é muito fácil. Tá bom. Sei que gastei bastante tempo falando nisso, mas eu acho que é importante para vocês terem uma noção da estratégia, né, que está sendo montada. Então, estamos no primeiro passo. O primeiro passo é a
formação de um grupo que saiba por onde vai a guerra. Depois a gente senta e faz uma estratégia, né, de que batalhas nós iremos travar. Mas por enquanto, o que nós precisamos mesmo é criar uma consciência e um conhecimento. Espalhar isso. Se você já sabe, então seja apóstolo que divulga, que faz, que usa os meios para montar, né, essa massa crítica, essas pessoas que depois serão a classe falante que vai estudar a realidade e iremos então entrar nessa batalha cultural. Sei que com essa minha fala aqui eu estou usando uma série de conceitos que são da própria esquerda, não é? Massa crítica, classe falante, guerra cultural, hegemonia cultural, etc. Mas estou usando essa linguagem porque eu sei que é a linguagem que eles usaram e que indica o trabalho que nós temos que fazer ao contrário, às avessas. Com uma grande vantagem, gente. Nós temos uma grande vantagem sobre eles. Nós temos a verdade do nosso lado, né? A mentira é um negócio assim que é trabalhoso para você convencer as pessoas. Vamos supor, você está aí na frente do seu computador, né? Você fecha os seus olhos, não enxerga mais o seu computador, e aí vem uma pessoa que começa a mentir dizendo que o seu computador não existe. Depois de 45 minutos de argumentação, quando você está convencido de que o computador não existe, você abre os olhos e vê que o computador existe. Pronto, acabou. 45 minutos de argumentação foram jogados no lixo, simplesmente pelo fato que você olhou e viu. Então, não adianta nada. Esse pessoal cria, faz arruaça dentro da igreja. A igreja agora é a favor da camisinha. Aí você vai, abre os olhos, lê um documento do Papa, o Papa está dizendo, não, a igreja vê que a camisinha não é solução. Ponto. Pronto, acabou. Não adianta nada ficar mentindo. Você vê as coisas da igreja com clareza. Então, gostaria de tratar, então, brevemente, já que nosso tempo já está indo, a respeito de toda essa movimentação do governo federal, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, todo um complô de gente que quer acabar com o futuro do nosso país e quer acabar com o futuro do nosso país pervertendo os nossos filhos nas nossas escolas. Nós estamos aí diante de um grande empreendimento do governo federal, e não somente do governo federal, porque infelizmente tem também governos estaduais que estão na mesma direção, fazendo a mesma coisa. Como eu disse para vocês, está tudo dominado, né? Eles ocuparam os espaços. Então, o governo federal agora quer ensinar os nossos filhos a serem gays, né? Tem o kit homofobia. Kit homofobia, o que eles dizem? Nós precisamos educar os nossos filhos, né, para que eles não sejam homófobos. Aí vai lá, mostra na televisão, na Avenida Paulista, um grupo, 2 homossexuais foram agredidos por uma lâmpada fluorescente, etc e tal, isso e aquilo, fazem um escarcéu e dizem, olha só, a matança de homossexuais. Diz, quantos homossexuais morreram? Só no ano passado morreram 200 e tantos homossexuais. É? Bom, então vamos ver aqui a coisa. Vamos fazer a análise que o filósofo Olavo de Carvalho faz. O filósofo Olavo de Carvalho vai e pergunta o seguinte. Pera lá. Morreram 200 homossexuais num país onde todos os anos são assassinados 50 mil pessoas. Morreram 200. O que é que isso significa em termos estatísticos? Número 1, nada. Segunda coisa, alguém foi averiguar, alguém foi lá verificar para ver quantos desses homossexuais não foram mortos também por homossexuais em brigas internas deles? Ninguém foi a verificar isso. Número 2, alguém foi lá verificar para ver se a causa dessas mortes foi realmente homofobia? Outra coisa ainda,
Por acaso, algum desses assassinos que mataram esses 200 homossexuais, algum desses assassinos, eles são extremamente religiosos? Ou seja, eu estava ouvindo o Padre Paulo Ricardo no site padrepauloricardo.org e então fiquei com raiva dos homossexuais, peguei uma metralhadora e matei um. Matei uma dúzia. Você acha, sinceramente, que é razoável que esses 200 assassinos sejam especialmente religiosos, sejam evangélicos praticantes, né? Um evangélico que segue os ensinamentos do Júlio Severo, um católico que segue as orientações do Padre Paulo Ricardo. Foi a nossa pregação realmente que causou esse ódio? Ou são pessoas que, muito pelo contrário, não tem nada de religioso, né? Mas é que a pregação cristã contra o pecado da homossexualidade cria um clima que não é satisfatório. Mas que diabo de clima é esse, gente? Pelo amor de Deus. Muito pelo contrário, nós pregamos, sim, o amor ao próximo. E exatamente porque a gente ama o próximo, que a gente chega e diz para esse pessoal: meu filho, para com isso, vai. Pare de praticar o homossexualismo, porque você está se fazendo mal. Você está se destruindo. Pois bem. Então, querem ensinar os nossos filhos a não serem homófobos. E aí o que é que eles fazem? Estão colocando na mão das nossas crianças uma cartilha, uma série de vídeos, de coisas, etc e tal, né? Dizendo assim: olha, você tem que decidir se você vai ser homossexual ou se você vai ser heterossexual, né? Tem professor mandando o aluno fazer redação, dizer: diga a razão pela qual você é heterossexual. Mas, pelo amor de Deus, eu tenho que agora justificar porque é que eu gosto de mulher? A menina tem que justificar porque ela gosta de homem? Mas onde é que nós estamos, gente? Que maluquice é essa? Você já viu algum professor fazer uma redação? Justifique por que é que você dorme todos os dias. Né? Por que é que você optou por dormir todos os dias? Eu optei por dormir todos os dias porque essa é a minha natureza. Né? Um rapaz gosta de mulher porque essa é a natureza dele. E se ele não está gostando de mulher, houve algum desvio. Ele fugiu daquilo que é a sua natureza. Isso é muito simples. E eu não tenho que ensinar para as crianças agora que elas têm que optar. Né? Um dos padres lá da minha arquidiocese, a Arquidiocese de Cuiabá, chegou um dia horrorizado contando para mim, dizendo: padre, eu não sei o que fazer. Chegou uma mulher com o filho dela de 11 anos de idade. Ela chegou na sala de catequese de primeira comunhão e disse assim: olha aqui, meu filho é homossexual e vocês vão respeitá-lo. E pronto, e deu a lição lá para o pessoal da catequese que o filho dela, com 11 anos de idade, era homossexual. Bom, primeira coisa, com 11 anos de idade, essa criança não é nada. Qualquer um que tenha estudado meia hora de psicologia sabe que com 11 anos de idade, a personalidade dele não está formada ainda. O que ele tem é uma mãe maluca que quer que o filho seja homossexual para não ter que dividi-lo com outra mulher. Provavelmente é isso. Entende? Ou seja, o que nós estamos assistindo ali é a projeção da mãe em cima da criança, porque a mãe quer isso para o seu filho. Agora, o que é que os nossos filhos precisam? Eles precisam de homens que sejam modelos. Eles precisam de homens nos quais eles possam se espelhar. Isso é geralmente o papel do pai. Isso seria o normal. Que tivesse um pai viril, claramente homem, que fosse ao mesmo tempo carinhoso com ele, acolhedor, que demonstrasse afeto. Algumas pessoas dizem assim: padre,
eu quero que meu filho seja homem. Então por isso eu nem abraço meu filho. Você quer que seu filho seja homem? Né? Quer que seu filho seja heterossexual, normal? Então se tem uma coisa que você tem que fazer, pai, é exatamente o contrário. Você tem que dar carinho para ele. Porque se ele crescer nessa falta de afeto, ele vai procurar afeto masculino em outro lugar, rapaz. Exatamente isso. Entende? Então, o pessoal tem que entender que acontece sim de um jovem desenvolver a tendência homossexual. Mas esse kit homofobia, ele não tem por finalidade fazer com que os nossos filhos não sejam homófobos. A finalidade deles é aumentar o número de homossexuais no país. Por quê? Porque numa democracia, um grupo tem poder se ele tem número. Tá entendendo? Então eles querem aumentar o número de homossexuais, querem aumentar a militância gay, porque assim eles tendo número, eles podem impor as coisas deles. E por que é que eles têm tanto interesse em promover essa cultura gay e essa política gaysista? Por quê? Os revolucionários socialistas que estão no poder no nosso país querem tirar do povo brasileiro aquilo que eles chamam de moral burguesa. Agora deixa eu ensinar para você o que é moral burguesa. Moral burguesa é aquilo que você aprendeu no catecismo, meu filho. Moral burguesa é a moral cristã. É claro que fica muito feio para eles dizer, nós queremos acabar com a moral cristã. Eles não vão usar isso, eles não vão dizer isso. Eles dizem, nós precisamos acabar com a moral burguesa. Fica mais bonitinho. Afinal, quem é que quer ser burguês? Não é? E assim eles vão acabando com a moral cristã. Assim eles vão acabando com a moral cristã no nosso país. Então, nós temos que entender o que é que eles pretendem com essa educação sexual das nossas crianças. O que é que eles pretendem distribuindo kit anti-homofobia? O que é que eles pretendem colocando camisinhas nos pátios das escolas em máquinas que distribuem camisinhas gratuitamente? O que é que eles pretendem colocando camisinhas na mão de adolescentes que estão passando pela puberdade? Eles pretendem fazer com que esta geração de jovens, rapazes e moças, cresçam fora da moral cristã. Por quê? Porque eles sabem que jamais irão conseguir implantar o socialismo no nosso país enquanto o nosso país for cristão. Está entendendo? Enquanto o país tiver uma moral cristã, eles nunca vão conseguir o poder total, que é o que eles querem. Eles estão no governo, mas eles não têm o poder total. Ainda não. Eles ainda não têm o poder total. E isso os revolta grandemente. Isso faz com que eles tenham pavor de gente como o Padre Paulo Ricardo, como você. Porque eles querem o poder total. Então, eles têm paciência, coisa que nós não temos. Eles têm paciência. Eles sabem que é de pequenino que se torce o pepino. E eles vão investindo na nova geração. Porque sabe que essa velharada cristã vai morrer. E se nós não conseguirmos transmitir para a nova geração a nossa fé, o futuro do nosso país é um futuro pagão, não cristão. E aí eles estão com a cama feita. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos, em primeiro lugar, compreender que uma coisa é o que eles dizem, outra coisa é o que eles querem fazer. É um sistema baseado na mentira. O que eles querem fazer? Querem acabar com a moral cristã e, portanto, com o cristianismo. Eles querem varrer o cristianismo tradicional da face da terra. Aí vai dizer, mas padre, não é verdade. Olha só, eles vão à missa. Tem bispo que aplaude eles. Tem padre que aplaude eles. É uma beleza. Sim. Tem bispo, tem padre, tem cardeal que aplaude. Agora você tem que se perguntar
se esses bispos, padres e cardeais representam aquilo que eu e você conhecemos como cristianismo tradicional, ou seja, um cristianismo onde o mal é mal e o bem é bem. Onde não existe esta ditadura do relativismo. Porque acontece o seguinte, gente. Pouca gente entende a ligação que existe entre um relativismo moral e um governo tirânico. Mas uma coisa vai junto com a outra. Não é? Você precisa entender isso. Deixa eu explicar para você e com isso aqui eu concluo o que eu estava querendo dizer. Vejam. Quando eu tenho relativismo moral, quer dizer o seguinte. Não existe algo que é errado em si mesmo. As coisas são erradas para mim. Ou erradas para você. Então, para mim o homossexualismo não é pecado, é só uma opção. Para mim é pecado. Tudo bem, você fica na sua opinião, eu fico na minha opinião. Não é? Só que acontece o seguinte, meu irmão. Quando não existe um parâmetro moral objetivo, onde cada um faz a sua lei moral, chega um governo e diz, bom, já que tudo é relativo e cada um tem a sua lei moral, nós precisamos pôr ordem na casa, então a lei moral vai ser a nossa, nós ditamos, nós fazemos, e eles impõem uma ditadura. Por quê? Porque o normal de um governo seria o seguinte, o governo entender que ele não é Deus, criador do céu e da terra. O governo entender que ele não faz o bem e o mal. O governo precisa entender que ele tem que obedecer a uma lei que vem de Deus. Por exemplo, não matarás. Ora, os seres humanos têm direito à vida. Isso é uma realidade. Isso é um direito humano objetivo. Não é, o Congresso Nacional não pode amanhã decretar e dizer que as pessoas não têm mais direito à vida, porque esse direito eles têm. As pessoas têm objetivamente. Se você cria uma moral objetiva, onde as pessoas realmente, objetivamente, têm direito à vida, onde as pessoas não podem ser mortas ao bel prazer, onde as pessoas não podem ser condenadas à morte como se não fossem nada, não é? Onde você aborta, por exemplo, uma criança como quem faz um omelete, não é? Afinal, não tem diferença nenhuma entre o ovo fecundado da galinha e o ovo de uma mulher, não é? Então, eles dizem assim, não vejo diferença. Para a galinha é um omelete, para nós é um assassinato. Por que esse exagero? Por uma diferença muito grande, meu irmãozinho. Por mais que você seja idiota, e pela sua argumentação eu estou vendo que você é um imbecil, você não é uma galinha. Você pode ter cérebro de galinha, pelo que você está me dizendo, pelo que eu estou vendo pela sua argumentação. Mas você não tem a dignidade de uma galinha, você tem a dignidade de um ser humano. E, portanto, você tem os direitos de um ser humano. Isso é norma objetiva. Ora, se existe uma norma objetiva, se existem leis que vêm de Deus, qualquer governo deverá obedecer. E, portanto, existe uma autoridade que está acima do governo. Mas se não existem leis que vêm de Deus, o governo fará as leis. O governo se torna Deus. Então vejam como a moral relativista, ela gera um governo ditatorial. É algo que uma coisa, um abismo invoca outro abismo. Entendeu? A coisa é consequência evidente uma da outra. E é assim que funciona. Ora, se nós continuarmos distribuindo kit gay, continuarmos distribuindo cartilha das coisas importantes, que ensina as crianças a se masturbarem, a fazer sexo, a colocar camisinha no pênis, etc, etc. Se nós continuamos distribuindo por aí camisinhas nas máquinas que estão nos pátios das nossas escolas, se nós continuarmos dando o Bolsa Gay, né, que o ministro da Saúde inventou agora, comprando milhões em lubrificante anal, distribuindo aí gratuitamente no Brasil. É o Bolsa Gay.
Você também tem direito de ter seu lubrificante anal. E é evidente que isso também está sendo distribuído nas mãos dos nossos jovens, dos adolescentes. Se nós continuarmos fazendo isso daí, as novas gerações não terão moralidade. Está entendendo? Eles não vão ter leis morais, limites morais. A moralidade vai ser uma coisa relativa, não é? Ah, eu gosto de mulher, você gosta de homem, o outro gosta de bezerro, de hipopótamo, de tartaruga, cada um faz sexo com o que quiser, não é? Então tudo é relativo. Quando tudo é relativo, quando não existe uma lei que vem de Deus, a qual eu devo obedecer, então o governo também não obedecerá. O governo fará as leis que ele quiser e sai da frente. Sai de baixo porque a bota vem no seu pescoço e no meu também. Então essa é a realidade. É por isso que as duas coisas andam juntas. O pessoal fica admirado. Olha, veja, é uma incoerência, é uma incoerência. O pessoal fala em tolerância, em moral relativa, que nós temos que acolher o diferente, que nós temos que tolerar as diferenças, etc, etc. E depois, quando eles têm o poder, eles ficam ditadores. Olha que incoerência. Não tem incoerência nenhuma, meu irmão. Uma coisa é filha da outra. Tá entendendo? Se não existem leis divinas às quais eu devo obedecer, quando eu governar, eu não obedecerei a não ser a mim mesmo. Portanto, ninguém segura um governo que não tem princípios morais. Como diz o Papa Bento XVI na sua encíclica Deus Caritas Est, um governo que não tem princípios morais não passa de uma quadrilha de malfeitores. É uma quadrilha de malfeitores. E, infelizmente, esta é a realidade que nós estamos vendo na prática em muitos dos nossos governantes. Eles estão fazendo isso. São uma quadrilha de malfeitores que não têm princípios morais, não temem a Deus e querem impor a sua falta de moralidade e a sua falta de cristianismo nas nossas crianças, para construir um futuro para o Brasil que seja socialista. Eles sabem que precisam acabar com a moral cristã para isto. Agora, cabe a nós cristãos, dentro de uma sociedade democrática, exercer a nossa liberdade democrática e dizer, nós não estamos de acordo com isso. Esse é o seu projeto? Muito bem. Parabéns para você nessa data querida. Não é o meu e não é o projeto da maior parte da população brasileira. Então nós podemos e devemos ir contra. O que fazer então, padre? Bom, a primeira coisa é ir conscientizando as pessoas. Pegar as pessoas que entendem esse discurso aqui e dar a conhecer a elas isso aqui que eu estou dizendo. Quanto mais as pessoas souberem, então nós já estamos fazendo a primeira fase. Aí nós vamos nos formar para então, com competência, dar uma alternativa para o nosso país e para a igreja desse país. Deus abençoe você. Continue sempre conosco aqui no site padrepauloricardo.org. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até semana que vem.